Agora sim, meus irmãos, boa noite mais uma vez. Nós estamos aqui para a nossa primeira conversa, né? Hoje vai ser uma introdução é, sobre a homilética, tá? Nós não vamos entrar diretamente, profundamente no assunto da homilética, mas aqui eu queria conversar com vocês algum- alguns passos atrás que a gente deve dar antes da gente começar a pregar, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é homilética, da onde que vem, né, esse nome, por que da homilética, mas a ideia aqui é dar um passo para trás e entender o que a gente precisa antes da gente falar. Porque homilética é você pregar a palavra, é você falar, é você anunciar as boas novas, né? Agora, antes de você anunciar, você precisa estar preparado. E essa é a ideia da conversa da aula de hoje. A gente vê o que nós precisamos ter no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa mente, antes da gente abrir os nossos lábios e falar, tá bom? Então, esse vai ser o caminho que nós vamos fazer. Vão acompanhando aí nos slides. Então, se você for dar um Google aí rapidinho e você vê assim, o que significa essa palavra homilética, né? O dicionário, primeira coisa que você vai encontrar é a arte de pregar sermões religiosos, uma eloquência sagrada, tá? Mas eu vou usar a definição, não só a definição, eu vou usar um material. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu vou pegar aqui rapidinho. Então, é um material que eu estou usando, inclusive depois eu vou mandar um vídeo. O João mandou um vídeo muito bom. Eu quero mandar para vocês também, de uma aula desse cara sobre homilética, vocês podem assistir. Mas o material que eu estou usando para preparar todo esse mini curso, né, é uma trilogia de um cara chamado Gilton Moraes. Então ele estuda esse assunto há muitos anos, né? Ele é doutor em teologia. Ele escreveu uma trilogia aqui, né, um box. Então, a primeiro livro é da pesquisa ao púlpito, segundo é do púlpito ao ouvinte, e o terceiro do ouvinte à prática. Então, hoje nós não vamos entrar em nenhum deles, né? A ideia é que as três próximas aulas a gente vai falar bastante desses livros. Obviamente, é muita coisa, não vai dar para falar nas três aulas, mas eu vou tentar trazer para vocês os pontos principais. Mas é daqui que eu vou tirar a maioria das coisas. E eu vou usar a definição dele. Eu vou deixar aqui fazer propaganda, né? Vai que um dia ele vê esse vídeo e fala assim: obrigado, PH, né, por ter divulgado meus livros. Então, eu vou usar a definição dele, que é uma definição mais longa, né? Se você quiser tirar uma fotinha, um print aí, depois você para o vídeo e vê. Mas olha o que o Gilton diz o que é homilética. Homilética é a ciência que nos ajuda a amar a palavra de Deus, meditando nela e estudando para assimilar os seus princípios, sendo edificados e capacitados a, em aprendizagem constante, construir uma pregação com base bíblica, aplicação para o presente, desafios para o futuro, no propósito único de apresentar Jesus, poder e sabedoria de Deus para a salvação dos que creem. Essa é a do dicionário, essa é a do teólogo, né? Bastante diferente, né? Então, a homilética, ela é a arte da pregação ou a ciência da pregação, a gente pode chamar assim. O Gilton ele fala o seguinte: por que que é arte? Porque é algo manual, é algo que você faz com o coração, que você coloca capricho, que você coloca as mãos e vai preparando o sermão. Mas é uma ciência também. Por que que é uma ciência? Porque possui métodos, métodos que são estudados há muitos anos. E qual que é a ciência que estuda essa parte da pregação? É a ciência chamada homilética. Então, ela pode ser chamada tanto de arte quanto de uma ciência, tá? Então, ciência ou arte da pregação, desculpa, e essa definição do Gilton é muito importante. Então, vamos para as palavras de Jesus. Mateus 16, 14 e 15 diz assim: finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estava à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado.
E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Gisele, eu acho que a Gisele está ouvindo aqui no fone. Se você está me ouvindo, traz uma água para mim, por favor, que a minha garganta tá feia aqui. Vamos ver se ela está ouvindo a aula mesmo. Mas olha a mensagem de Jesus: Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Então, pregar não é opcional. Pregar é um mandamento. Mas, às vezes, nem todos são chamados para pregar num púlpito, para subir domingo à noite na igreja, subir em cima de uma plataforma e pregar. Talvez as pessoas. Deixa eu só pegar minha água aqui, só um minutinho. Sinal que a minha assistente está atenta aqui. É a garrafa, né? Por favor. Minha assistente está atenta no vídeo aí, galera. Então, é uma ordem, é um mandamento. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Como eu falei, nem todos vão pregar, às vezes, num púlpito, mas em algum momento da sua vida você vai precisar abrir a sua boca e falar. Falar. Tem aquela frase conhecida, né? Pregue, se for preciso, use palavras. Ok, eu entendo que essa frase quer dizer, mas ela não é totalmente correta, porque não existe pregação sem palavras. Você precisa falar, falar do evangelho, tá? Pregar é um dos. Deixa eu só arrumar isso aqui também que está na frente da minha tela. Pregar é um dos mandamentos diretos que Jesus deu para os seus discípulos. É algo que precisa ser feito por todo crente cheio do Espírito Santo. Então, Mateus 10:7 diz: Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Então, aqui é quando Jesus ele manda os discípulos saírem de dois em dois, pregando, andando nas casas, e ele fala assim: ó, preguem o seguinte: está próximo o reino dos céus. Obrigado, filha. Então, mas será que precisamos de mais alguma coisa além do Espírito Santo para pregar? Porque algumas pessoas pensam assim: tudo que eu preciso para pregar é o Espírito Santo. Existe aquele texto que diz assim: olha, quando vocês forem perseguidos, fiquem tranquilos no que vocês vão falar para se defender, porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Mas o contexto desse texto não é a pregação do Evangelho. Sim, o Espírito Santo sempre vai nos guiar. Sim, o Espírito Santo é a principal é, ferramenta, vamos usar essa palavra, né? Óbvio que ele não é uma ferramenta, mas é o principal auxiliar que nós precisamos ter, é aquele que vai nos guiar, nos encher. Mas será que a gente precisa de mais alguma coisa ou só o Espírito Santo? Será que eu posso chegar na igreja domingo sem ter estudado nada durante a semana, nada, 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 nem aberto a minha Bíblia, chegado no púlpito, chegar, subir no púlpito, fechar os olhos e falar assim: Deus, fala comigo. Eu ouvi falar que existe igreja que faz isso, né? Deus, fala comigo. Abre a Bíblia. Opa, olha, saiu até em Cantares aqui, né? Cantares de Salomão 5. Vamos lá, vamos começar a pregar aqui. Pum. Então, Deus pode usar? Pode, né? Deus pode usar tudo, mas não é o ideal. O ideal é o que nós vamos ver agora. Muitos acreditam que sim, que só subir no púlpito, confiar no Espírito Santo, as coisas vão dar certo. Então você sobe no púlpito, não, deixa Deus usar e pronto, e vai dar certo. Mas não é bem assim, meus irmãos. Por quê? O Espírito faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, né? Se ser submisso à voz do Espírito é a principal coisa que a gente tem que fazer. Mas essa frase é do Gilton, né? Assim como o Espírito fala no púlpito, ele fala também em casa quando você está estudando. Então, um não é inimigo do outro. Você está estudando em casa, está meditando, está preparando o texto, está lutando contra o texto para entender o texto, está ali o tempo todo. Não é antagônico do Espírito Santo te usar. Pelo contrário, vai ser um reforço a mais, vai ser mais matéria-prima para o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não vai jogar um texto bíblico na tua mente e vai é, que você nunca leu na vida.
Não, é a mesma coisa que você querer fazer a prova do Enem sem estudar e falar, Espírito Santo, me dá as respostas. Vou colocar aqui C de céu, D de Deus, B de bondade, A de amor e seja o que Deus quiser. Não, você tem que estudar. E aí, antes de você fazer a prova, você fala, Espírito Santo, agora me lembra, me acalma, me mostra aquilo que eu estudei. Então, esse é o caminho da pregação também, tá? Guarde isso. O Espírito Santo faz a parte dele e você faz a sua, tá bom? O Espírito Santo vai usar o nosso conhecimento bíblico. Quanto mais conhecimento, mais ele terá ferramentas para trabalhar nos corações. É lindo ver um pregador que conhece a Bíblia. É lindo, é maravilhoso ver o Espírito Santo usando ele, porque ele vai citando, porque João 10:10 isso aqui, porque Mateus 3:5 disso, porque Salmo 4 diz isso, e o Espírito Santo vai usando porque está tudo ali na mente daquele cara, no coração, então, ou daquela mulher, daquele homem, então é maravilhoso, é lindo. Também é triste quando você vê alguém e você percebe quando alguém prega sem ter o conhecimento, pelo menos daquele texto que ele está querendo pregar, né? Então ele vai lá e gagueja, e até para ler. Essa semana eu tava ouvindo um podcast, né? E tinha uma mulher que ela. Eram dois cristãos conversando, né? Mas dava para ver que ela era muito mais estudiosa que ele. E ela pediu para ele ler um texto da Bíblia, e ele foi ler, e ele foi ler assim: é porque parecia que ele tava com internet discada ali, né? Ah, e eu até falei pra minha esposa, falei, nossa, isso aí é alguém que não lê a Bíblia. Claramente o cara não lê a Bíblia, o cara não tá conseguindo ler um texto, meu Deus. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Não coloca tudo na conta do Espírito Santo. Ele é a pessoa divina, nosso Deus, Espírito Santo maravilhoso, que vai nos auxiliar, vai tocar os corações. A gente vai falar muito sobre isso, mas a gente precisa fazer a nossa parte, tá? Além do conhecimento bíblico, nós precisamos também do quê? De algumas técnicas. 90% da pregação, meus irmãos, é conhecimento bíblico e oração. Se você não tiver técnicas, não tem problema, tá? Porque muita gente só tem técnica, mas não tem oração, não tem conhecimento bíblico. As técnicas são 10% de uma pregação. E nós vamos aprender as técnicas nas próximas aulas. Técnica de como preparar sermão, técnica de como abordar as pessoas, de como começar, de como terminar, de como fazer um apelo, qual o melhor apelo, qual a melhor maneira de você fazer um apelo, enfim, o objetivo que você quer chegar, tudo isso faz parte da homilética. Mas olha o que eu coloquei, técnica é 10% do sermão. Os outros 90 é Bíblia e oração. Bíblia e oração. Se você é alguém que ora muito, se você é alguém que estuda as escrituras, a sua pregação vai ser uma bênção. Você coloca ali um temperinho de uma técnica homilética e o Senhor vai te usar poderosamente, tá? Então, as técnicas homiléticas, elas facilitam o trabalho do pregador. São ferramentas usadas por Deus para que o ouvinte receba o evangelho, tá? Eu poderia assim, matar a sede usando aqui em vez de usar um copo, eu poderia usar um pano cheio de água e torcer na minha boca e beber. Mas não é a melhor ferramenta. A melhor ferramenta é o copo, a melhor ferramenta é uma garrafa. E existem ferramentas dentro da pregação também que você pode usar, que não é pecado. Muito pelo contrário, foi estudado por muitos estudiosos de homilética, foi comprovado, testado, não anulando a unção do Espírito, não anulando a oração, e deu muito certo, né? Então, grandes homens de oração, de pregação, grandes pregadores, usavam algumas técnicas para conseguir chegar no seu objetivo, que era transmitir a mensagem, tá? Então, nós vamos fazer aqui um tripé. Então, eu acabei pensando assim, o que que a gente precisa para ser um pregador? E aí nós vamos formar um tripé. Quem conhece esse outro pregador aí, né? Charles Spurgeon. A irmã Noemi estava falando aqui um pouco antes da gente começar a aula, de como ele é um homem de Deus, né, e nos dá dicas poderosas de pregação. Inclusive, alguns o chamam, né? E eu creio que ele pode ser chamado assim de o príncipe dos pregadores, né? E eu pensei aqui no tripé do pregador. O que que um pregador precisa para pregar? Você pode anotar isso aí. Você precisa de três coisas. Todo pregador precisa dessas três coisas, tá?
As duas primeiras são obrigatórias. A terceira, ela vai te ajudar, te facilitar muito, mas as obrigatórias são as duas primeiras. Unção. Quando eu digo unção, eu sei que é uma palavra meio estranha, né? E talvez se você é numa linha mais reformada, uma linha mais tradicional, essa palavra às vezes causa até alguns arrepios. Para os pentecostais, ela e carismático, ela causa arrepios mesmo, né? A unção. Então, mas quando eu digo unção, eu estou falando intimidade com Deus, tá? Quando você lê a palavra unção, se você não quiser usar essa palavra unção, troque ela por intimidade com Deus, uma pessoa que tem intimidade com Deus. Então, a primeira coisa é a unção, ser alguém íntimo do Senhor. A segunda coisa é ter conhecimento bíblico, ou se você quiser traduzir por teologia, né? E a terceira é a técnica, tá? Hoje nós vamos falar provavelmente das duas primeiras e depois da técnica. Vamos começar com a unção, né? Eu, como bom carismático, tive que colocar aqui a imagem do fogo. Unção, um presente de Deus aos que o buscam, tá? O que é unção? Nós vamos olhar, hoje eu vou citar muito um cara que, se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. O nome desse cara, ele já faleceu, é Leonard Ravenhill. Ele, para quem conhece o Gregório McNutt no Brasil, ele foi o mentor, discipulador do Gregório McNutt, né? O Gregório McNutt também está com o Senhor. E o Ravenhill, ele tem pregações no YouTube maravilhosas, ele era um grande pregador, tá? Um exímio pregador. E era um homem cheio do Espírito Santo. E ele tem um livretinho de 100, 100 páginas, nem isso, um livro de bolso, chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? E esse livro simplesmente é uma leitura obrigatória. Salva aí, Por que Tarda o Pleno Avivamento? E muitas citações que eu trouxe aqui sobre unção, sobre oração, sobre ser uma pessoa ungida, eu peguei do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, tá? Então, leiam esse livro, sério, é algo fantástico, beleza? Vamos falar sobre unção. Então, para fins didáticos, nós vamos usar essa palavra meio popular no meio evangélico, que é unção. Então, já falei aqui, unção nós vamos definir como intimidade com Deus. A pessoa que tem intimidade tem unção, a pessoa que não tem intimidade não tem unção. Uns têm mais, outros têm menos. Eu sei que talvez essa palavra você não curta muito, né? Porque você fala, pô, isso aqui é uma coisa lá do Antigo Testamento, onde ungiam e tal. Mas quero usar essa palavra porque o autor que eu estou usando, que é o Ravenhill, ele usa. Então eu não quis mudar a palavra. Mas então, uns têm mais intimidade, outros têm menos. Um tem mais unção, outros não, né? Vou contar uma experiência. Uma vez eu estava numa igreja, na igreja que eu frequentei, que eu fui membro. E o Ademar de Campos foi ministrar o louvor. E vocês sabem, eu também ministro louvor, né? Eu não canto, mas eu toco ali, faço parte da banda que ministra o louvor. E ele falou assim: Não, eu vou ministrar sozinho, não precisa ninguém me ajudar. Eu falei: Poxa, só porque eu queria tocar com o Ademar de Campos, né? Tá, beleza. Eu sei que esse cara pegou o violão, ele tocou duas notas, a igreja toda estava chorando. Inexplicavelmente, a presença de Deus desceu naquele lugar quando esse cara falou: Bom dia, vamos adorar. E começou: Queremos o teu nome engrandecer. Pronto. Choro na igreja, unção, presença de Deus, muito forte. Aí eu falei: Meu Deus, cara, esse cara é muito ungido. Só que fiquei com uma crise. Eu falei assim: Cara, a gente toca aqui todo domingo. A gente tem uma banda completa, a gente faz tudo, tudo. Nunca aconteceu isso na igreja. O cara chega, encosta no microfone, a unção de Deus desce no lugar. Por que, Deus? A resposta do Espírito Santo para mim foi: porque ele ora e vocês não. Eu falei: obrigado, Deus, pela sinceridade. E não tem outra resposta. Ele tem intimidade com Deus, ele tem unção, ele tem algo íntimo do Senhor que vocês não têm. Se vocês querem isso, vocês precisam gastar na sua vida em oração, tá? Então,
Antes da gente falar de qualquer técnica de teologia, a gente precisa de uma vida de oração. E é no quarto de oração, na nossa vida de oração, que nós precisamos de unção. Se você quer ser um pregador, não adianta você ter teologia, não adianta você ter técnica, não adianta você conhecer todas as técnicas homiléticas, saber quem é Calvino, John Wesley, Spurgeon, citações e citações e citações. Sem a unção do Espírito, a sua pregação vai ser vazia, sem a presença do Espírito guiando cada. E a presença do Espírito não é uma oração de 10 minutos antes de pregar, não é uma oração antes de pegar o microfone, não é uma oração no dia que você vai pregar, não. É uma vida de oração. Uma vida constante de oração. Tempos e tempos, dias e dias, orando, 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 buscando a Deus para você ter isso que eu estou chamando aqui de unção, tá? Então vamos ver o que que o Ravenhill fala. É, se você está de pé, sente, porque só vem pedrada daqui para frente. Não sei o que estou falando, é o Ravenhill. E eu apanhei muito lendo isso aqui. Já li várias vezes esse livro e hoje revisitei ele para pegar essas citações porque é muito forte, tá? Vamos lá, olha o que o Ravenhill diz. Ninguém precisa ser espiritual para pregar. Tá? Começa por aí. Isto é, a preparação e pregação de um sermão perfeito, segundo as regras da homilética e com exatidão exegética, não requer espiritualidade. Qualquer um que possua uma boa memória, um vasto conhecimento, forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. E uma pregação dessas pode sensibilizar as pessoas, mas a oração move o coração de Deus. A pregação toca o que é temporal, esse tipo de pregação, né, que ele falou. A oração é o que é eterno. O púlpito pode ser uma vitrine onde expomos nossos talentos. O aposento da oração, pelo contrário, desestimula toda a vaidade pessoal. Olha o que o Ravenhill está falando. Você pode ter 1 milhão de regras hermenêuticas, você pode conhecer muita coisa hermenêutica, você pode ser o cara da exegese, um grande teólogo, ler filosofia, teologia, conhecer Platão, Aristóteles, citar Calvino, Wesley, todo mundo e nem conhecer a Deus, tá? Então, por isso que é importante. A primeira parte do tripé é o quê? Oração. Sem oração não existe pregação. Sem oração, as palavras elas são o quê? Mortas, não tem vida de Deus. Olha o que ele fala. A grande tragédia dos nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. Que lástima! O que é unção? Ele fala, eu não sei, mas sei muito bem o que é não ter unção, ou pelo menos sei quando não estou ungido. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte em vez de vivificá-la. Se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. Pregador, com tudo o que possuis, adquire unção. O Leonard Ravenhill ele faz um pedido aqui. Eu já vi isso, eu já presenciei isso, eu já preguei assim sem unção, sem estar amigo de Deus, sem a presença de Deus, com toda a técnica, com teologia, eu confesso para vocês aqui o meu pecado. E foi terrível. Mas o que acontece? A igreja hoje, ela está morta muitas vezes. Então, se um pregador sem unção sobe no púlpito, sem vida no espírito sobe no púlpito, prega um sermão morto, uma igreja morta não vai perceber. Agora, se tiver um ungido na plateia, uma pessoa amiga de Deus na plateia, com intimidade com Deus, e ver alguém sem unção pregando, ele vai perceber. Mesma coisa, se um pregador sobe no púlpito hoje, cheio do Espírito, e percebe uma igreja morta, ele percebe. Porque quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Então, essa é uma tragédia nos dias de hoje, e nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter as técnicas, mas elas precisam estar banhadas no óleo da presença do Espírito. Então vivemos tempos em que as bênçãos e vitórias tomaram os púlpitos, né? Não vou falar o nome dos pregadores aí, né? Porque eu quero colocar esse vídeo no YouTube, então não quero tomar processo, né?
Mas você vê muitos pregadores que eu quero, eu posso, eu vou, eu consigo, me dá, me enche, você vai conseguir, você é o centro, você é tudo, você tudo é você, né? Muito isso nas músicas também, né? Me enche, me toca, me ajuda, faz pra mim, dá pra mim, é tudo eu, né? E se a gente quer, o foco tá no homem, se a gente quer ser bom pregador, o primeiro passo é fugir disso. O nosso foco tem que estar em Deus, a gente precisa de intimidade com Deus, a gente precisa amar a Deus, desejá-lo, orar em todo tempo, sabe? Você precisa ser alguém que, se você quer assumir um púlpito um dia, uma pregação, você precisa ser amigo de Jesus, porque ninguém quer saber o que você tem para dizer, meu irmão. A tua, a- as tuas ideias, o que você tem para falar, a tua opinião, não importa. Você vai subir lá para falar as coisas de Deus. E se você não é amigo de Deus, é a mesma coisa que eu chegar aqui e falar de avião para vocês, tendo estudado um avião, sabendo o que é um avião, mas nunca vai ser como se eu tivesse andado de avião. Eu posso chegar com vários relatos aqui. Nossa, quando as pessoas andam de avião, eu ouvi falar que umas passam mal, outras gostam. Eu ouvi falar que a turbulência, o avião balança. Agora, se eu passar por uma turbulência, vai ser diferente a maneira de falar. Então, meus irmãos, é preciso o quê? É preciso intimidade com Deus. Isso você não tem como fingir, não tem como enganar. Um pregador que não é íntimo do Espírito, ele acaba evidenciando isso. A não ser que a igreja também não seja, e aí todo mundo se engana, né? Mas através da palavra de Deus, através de tudo que a gente tem estudado, nós queremos ir para outro caminho, para um caminho em que nós teremos uma igreja cheia do Espírito, com pregadores cheios do Espírito, e aí é um casamento perfeito. E aí o Senhor aviva não só uma igreja, mas um bairro, uma cidade, é algo glorioso. Mais citação do homem. Um sermão gerado na mente só atinge a mente de quem ouve, mas gerado no coração chega ao coração. Um pregador espiritual, sob o poder de Deus, produz mentalidade espiritual em seus ouvintes. E não é com piadinhas, com tiradas intelectuais que se chega à vitória no púlpito, não. Essa batalha é ganha ou perdida antes mesmo de o pregador pôr os pés lá. A unção é como dinamite. Muitas vezes tem isso, meus irmãos. Muitas vezes o pregador ele quer vencer, porque, irmãos, a pregação é uma batalha. A partir do momento que você pega o microfone para pregar, você entrou numa guerra espiritual, você entrou numa batalha em que o troféu vai ser vidas conhecendo a Cristo, se entregando a Cristo. Então, a partir do momento que você pega o microfone, Satanás e seus demônios dobram a força para tentar desanimar, para tentar cegar, para trazer distração, para tudo acontecer na sua vida. Naquela igreja, no seu auditório, não importa se está pregando numa igreja, num presídio, numa praça, Satanás e seus demônios é contra a pregação do evangelho. E não é com piadinhas, não é com citações. A citação é muito boa, sim, mas um pregador que só vive de citação de livro e não vive de oração é um problema. Só vive de piadinhas, só vive de é, histórias e coisas e tal e tal. Olha que eu sou um cara que gosta de piada, gosto de dar risada, gosto de fazer brincadeira, mas o púlpito é uma batalha. E essa batalha, ela é vencida antes de você pisar lá. Se você é um homem e uma mulher de oração, quando você pisa no púlpito, essa batalha já está vencida. Agora, se você não é um homem de oração, você tem sérios problemas ao pisar num púlpito. Então, busque ser esse homem de oração, porque o seu púlpito pode ser a qualquer momento. Qualquer momento alguém pode te chamar para pregar. A qualquer momento você pode receber um convite, uma oportunidade de pregar. Por isso que você tem que estar sempre preparado, tá? Será que estamos afiando nossa espada antes de ir para a guerra? Muitas vezes parece que estamos usando uma arma cega. Muitas vezes parece que o pregador está falando, mas a voz não sai, aquela coisa chega a ser às vezes enfadonha. Por quê? Porque não tem a unção do Espírito. Agora, como eu citei o Ademar de Campos, um cara com a unção do Espírito,
ele não precisa às vezes nem falar. Ele pega o microfone. A história conta de um grande avivalista chamado Charles Finney, que ele tinha tanta presença de Deus que ele passava em fábricas andando, a fábrica parava, a linha de produção parava, porque era muita unção, muita presença de Deus na vida do cara. Então é isso que a gente precisa buscar antes de qualquer técnica, antes de qualquer coisa, tá? Se queremos chegar no nosso objetivo final na pregação, devemos guerrear em oração muito antes, muito antes. A verdade é que o pregador que não passa pelo menos 2 horas por dia em oração não vale um vintém, por mais títulos que possua. Hoje eu li isso e falei, Deus, me perdoa, porque eu não tenho orado nem 1 hora, eu acho que por dia, imagine 2. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque eu sou um pregador do evangelho. E se eu sou um pregador do evangelho, eu preciso gastar tempo, lutar em oração, lutar em oração. Então, faça uma análise rápida aí no seu coração, você que está aqui me acompanhando na aula aqui, os irmãos da comunidade Manifest, ou você que vai assistir esse vídeo depois. Faça uma análise. Como está a minha vida de oração? Como está a minha vida de oração? Uma citação longa aqui do Leonard. Chega dessa pregação estéril, espiritualmente vazia, que é ineficaz, porque foi gerada num túmulo e não num ventre, e se desenvolveu numa alma sem oração, sem fogo espiritual. É possível alguém pregar e ainda assim se perder, mas é impossível orar e perecer. Se Deus nos chamou para o seu ministério, então, prezados irmãos, insisto em que precisamos de unção. Com tudo que possuis, adquire a unção. Senão os altares vazios de nossas igrejas serão exemplos vivos de nosso intelectualismo ressequido. Então, o Ravenhill, ele dá um alerta, ele fala assim, olha, intelectualismo cheio de livros, cheio disso aqui é maravilhoso, mas isso aqui sem oração é intelectualismo barato e só serve para enganar a torcida. Essa é a verdade. Agora, isso aqui, livros, teologia, com a presença de Deus, é uma arma poderosa, poderosíssima. Não estou falando para você escolher um ou outro, estou falando para você escolher os dois. Estude. Você está vendo esse vídeo? Parabéns para você. Você que está aqui online, parabéns, você já se colocou. Hoje é dia 6 de janeiro. Você poderia estar falando assim: não, vou começar a estudar lá por fevereiro, quando voltar a IBD oficialmente. Mas você está aqui, glória a Deus por isso. Você quer conhecimento, você quer estudar. O Senhor está se alegrando, o Espírito Santo está se alegrando com você aqui. Mas estudar, assistir um vídeo não é suficiente. Você precisa ter uma vida de oração, dobrar o joelho e orar. É só assim que a vitória no púlpito vem. Tá bom? Então, eu não vou falar muito de oração, apesar de eu ter falado muito, mas eu queria ter falado não tanto, porque oração, meus irmãos, você não aprende numa aula, né? Existe aula de tudo, irmão, menos aula de oração. Oração você aprende fazendo. Então, é, que você tenha uma vida de oração, tá? Que você acorde mais cedo, durma mais tarde, enfim, no seu horário de almoço, em algum momento, gaste tempo em oração. Beleza? Então vamos para o segundo ponto aqui do nosso tripé do pregador. Deixa eu só abrir o chat aqui para ver se tem alguma pergunta sobre esse momento da oração, sobre esse tema oração. Então, se você quiser fazer um comentário, coloca no chat aí que eu vou ler. Então, a Gisele Yamazaki, linda, maravilhosa, minha esposa, disse assim: a verdade é que todo cristão precisa ser estudioso, ler é essencial para nós, e não somente a Bíblia. Quem não tem a prática de leitura tem dificuldade de interpretação textual. É verdade, isso aí. Aqui a dica do livro. Sem unção, a pregação não passa de uma palestra. O irmão Rony falou aqui, perfeito, Rony, perfeito. E o que eu já vi de palestra, e não só isso, o que eu já dei de palestra, porque eu não estava com unção, estava só com o conhecimento frio, não é brincadeira, né? Deus me perdoe por isso. Geisa, no final, compartilha uma experiência, com certeza.
Eliane falou sobre músicas e mensagens egocêntricas, com certeza. Existe muito. Tá bom? Então é isso. Vão mandando no chat que no final de cada parte aí eu vou lendo aí com vocês, tá? Agora, a segunda parte do tripé. Tomar mais uma aguinha aqui. Esse vai ser mais demorado. Esse vai precisar de papel e caneta na mão. Mas os alunos da EBD, da comunidade Manifest, que fizeram o primeiro módulo da EBD, sabem tudo o que eu vou falar aqui. Porque basicamente o que eu vou falar aqui é a repetição da terceira aula do primeiro módulo da EBD. Então, você que fez essa aula vai ser muito bom, porque agora você vai relembrar. E a melhor aula, o melhor livro, né? As pessoas falam que a melhor leitura é a releitura, né? Então, a melhor aula é quando você assiste pela segunda vez. Aí você lembra, conecta, guarda. Então, para quem não viu, vai ser bom, que vai ter a oportunidade de ver. Então, nós vamos falar sobre o conhecimento bíblico, a matéria-prima do Espírito Santo. O que que o Espírito Santo? Então, digamos que você orou, gastou tempo em oração, batalhou em oração, em jejum, você é alguém cheio de unção, você é alguém ungido, cheio da presença de Deus, e agora você vai pregar. Então, o que que o Espírito Santo vai usar? Qual que é a matéria-prima que ele vai usar? É o conhecimento da palavra, teologia. Graças a Deus, nós não precisamos escolher entre uma coisa ou outra. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, eu quero teologia, porque teologia é importante, porque. Sim, ok. E a outra pessoa falou: não, para mim, só oração. Oração que importa. Ok. Não é um ou outro. Se alguém perguntar para você o que que você prefere, teologia ou oração, você responde para ele: sim. Você fala: sim, eu quero os dois, por favor, né? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Então, um ponto muito importante que a gente já estudou um tempo atrás é que a Bíblia ela é divina e humana. Como assim divina e humana? Divina porque ela é inspirada por Deus, é aquilo que está no coração de Deus que está escrito ali, mas humana porque ela é uma linguagem humana, uma maneira humana de falar, de escrever. Então, gêneros literários humanos, como narrativa, poesia, gênero apocalíptico, profecias. Então, ela tem essa dupla característica. E como que a gente vai interpretar um livro tão complexo quanto esse, com várias é, narrativas, com vários gêneros literários, tá? Então, alguns vão dizer assim, não precisa interpretar, né? É só obedecer, é só orar que o Senhor me revela. E eu ouço muito alguns pregadores na internet, não, principalmente ministro de louvor que vai dar uma pregação, alguma coisa do tipo na internet, e ele ora e fala assim, Senhor, me ajuda a entender mais a tua palavra, interpretar. Eu não estou conseguindo interpretar, não estou conseguindo interpretar. Eu oro para que eu abra e eu consiga interpretar. Mas a interpretação, ela não vem de mágica. Sim, o Senhor vai te ajudar. Mas não é uma mágica, não é uma coisa que você vai fazer assim. Senhor, me ajuda a interpretar. Pum, abra a Bíblia, nossa, entendi tudo. Não, o Senhor vai te ajudar através da teologia. A teologia é o caminho da interpretação. Nós temos 2000 anos. Se você for contar só o período da igreja cristã, mais o período rabínico, você ainda tem mais interpretação. Então você tem muita interpretação, muitos caminhos de interpretação que não é simplesmente você orar. Existem ferramentas e materiais para você interpretar, tá? Então, alguns dizem, a Bíblia não é para qualquer um ler, né? Só os teólogos podem ler. Então, cuidado com essas reações, né? Cuidado com os extremos, tá? Uns dizem que não, eu nem vou interpretar porque eu não sei. Outros dizem, não, você nem pode interpretar, só o magistério que pode interpretar. Não, calma. Existe um caminho. Lembrando que o problema da Bíblia não é nem interpretar, mas é obedecer. Mas nós que queremos obedecer o Evangelho, estamos dispostos a obedecer, nós precisamos interpretar. E se a gente pode confiar nesse livro, a gente precisa aprender a interpretá-lo. 2 Timóteo 3,16, um texto muito conhecido, diz: toda a escritura é inspirada por Deus,
útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Então a gente precisa usar a Bíblia, precisa usar esse livro para no nosso dia a dia. E se a gente não souber interpretar, fica complicado. Então o Gordon Fee diz assim: o alvo da boa interpretação não é a originalidade, tá? Não se preocupe em descobrir aquilo que ninguém viu. Inclusive, esse material que eu estou usando agora, né? Primeiro eu usei o Leonard Ravenhill para falar com a gente sobre oração, mas para falar sobre interpretação, eu estou usando o livro Entendes o que Lês, né? Do Gordon Fee e o outro, não me lembro o nome do outro autor, só lembro do Gordon Fee. Eu acho que tem outro autor, não me lembro agora, mas estou usando o Entendes o que Lês, muitos aqui da IBD têm, né? E vão usar muito nesse ano, né? No módulo avançado. Então, é de lá que eu estou tirando muitas coisas aqui. Então, o alvo da interpretação não é descobrir algo novo, não é falar assim, nossa, achei uma interpretação que ninguém fez, ninguém viu. Não. O alvo da boa interpretação, o que que é? Entender aquilo que os ouvintes, os primeiros ouvintes da Bíblia ouviram. Não é uma coisa nova. Cuidado com novas revelações. Se alguém trazer para você uma interpretação de um texto que nunca ninguém interpretou desse jeito, meu grande professor Arthur já falava. Anota num papel, põe no bolso assim, vai saindo de fininho e fala, ó, obrigado, valeu, né? Porque se ninguém viu essa interpretação em 2025 anos de história da teologia, provavelmente ela não existe, tá? É coisa da nossa cabeça. Então, o alvo da nossa interpretação é chegar no significado claro do texto, né? Se esse significado está no texto, então não é só apenas ler, né? Se o significado está lá, não é só eu ler o texto. Então, dois fatores problemáticos. A natureza do leitor e a natureza da escritura. Por quê? Vamos falar primeiro do leitor, você que está lendo a Bíblia. Você já chega no texto, quando você vai ler a Bíblia, com vários pressupostos. Então, se você é mais de esquerda, você vai olhar mais uma visão mais de esquerda, de direita. Se você é de direita, você vai usar de direita. Se você é. Enfim, você chega com uma cosmovisão gigantesca no texto. Não tem neutralidade na hora de ler a Bíblia e na hora de ler qualquer coisa. Ninguém é neutro. E às vezes parece muito claro para nós uma coisa e não é a interpretação correta. Às vezes você olha para o texto. Eu até estava falando com uns amigos meus, né, de um grupo de homens que a gente tem de estudo, que é igual quando você vai comprar um carro. Você quer comprar um carro, por exemplo, eu quero comprar uma doblô. Então toda hora aparece uma doblô na rua. Toda hora. Você é só você querer comprar um carro que você vai ver esse carro saindo igual louco toda hora no trânsito vai aparecer esse carro, né? Agora, na Bíblia é a mesma coisa. Se você tem uma coisa na cabeça, você vai ver essa coisa toda hora ali na Bíblia, toda hora vai trazer essa ideia para você. E é bom lembrar, né, que toda heresia ela tem base bíblica. Porque o que que é heresia? Não é uma coisa que não está na Bíblia, mas é uma interpretação errada da Bíblia. Por exemplo, a história de Zeus, Afrodite, Hércules não é uma heresia, é outra religião. O hinduísmo não é uma heresia, é outra religião. Heresias são interpretações erradas da palavra de Deus. Então, o primeiro problema, que não é só a gente chegar e ler, é porque você já vem com bastante coisa na mente, bastante pressupostos. Então, já que a gente é um intérprete, a gente precisa escolher o quê? Uma boa interpretação. Se você já é um intérprete, você precisa interpretar direito, não interpretar. Você precisa ser um bom intérprete. Douglas Moo, eu acho que é esse o outro autor, né? O antídoto para resolver o problema da má interpretação não é simplesmente nenhuma interpretação, mas sim uma boa interpretação, baseado nas diretrizes no bom senso. Então, às vezes você pensa assim, já que interpretação é difícil, eu não vou interpretar nada, interpretação não serve para nada. Não, já que interpretação é difícil, então procure uma boa interpretação, né? Uma boa maneira de interpretar. E o outro problema, além da nossa natureza, né?
é a natureza da Escritura. Porque a gente já falou aqui, a Escritura ela é divina e humana. Então ela tem essa tensão entre a sua relevância eterna e a sua particularidade histórica. Então, por exemplo, nós estamos lendo a Bíblia no ano todo, né? A Bíblia toda em um ano. E às vezes as pessoas leem o livro de Gênesis, principalmente o capítulo 1 até o capítulo 11, e querem interpretar esses capítulos como um livro científico. Então as pessoas olham lá e falam assim, pô, mas um texto está dizendo que eles iam viver só 120 anos, e daqui a pouco o texto está dizendo que eles vivem 200 anos, então a Bíblia está errada, olha aí, tem problema na Bíblia. Mas não é. Você está interpretando um texto da maneira que ele não deve ser interpretado. Você está interpretando um texto narrativo que tem como objetivo trazer o caráter de Deus, principalmente na criação. Você está interpretando esse texto como um livro de ciências. Eu sempre brinco, né? Eu sempre uso essa frase. É a mesma coisa que você querer ler a história dos três porquinhos para entender como que constrói uma casa, para estudar arquitetura e como que se constrói uma casa. Não, você está usando o tipo de literatura errado para a função errada, tá? Então, a natureza da escritura tem isso. Tem livros que são poéticos, você interpreta da forma poética. Livros que são históricos, você interpreta da forma de interpretar livros históricos. Cartas pastorais, cartas gerais, enfim, né, epístolas. Então, é preciso tomar cuidado, né, com os extremos. Ah, a Bíblia é só palavra de Deus. A Bíblia, você tem que tomar cuidado até com o tipo de texto que você vai usar. Tem gente que pode pregar e dizer assim, ó, porque Deus diz aqui, ó, a palavra de Deus diz: tudo lhe darei se prostrado me adorares. Quem falou essa frase? Você sabe quem falou essa frase? Deixa eu ver aqui no chat. Quem falou essa frase, meus irmãos? O diabo. O diabo. Então o cara pega essa frase, né, e prega em cima da frase que o diabo falou, mas tá na Bíblia. Outra coisa que acontece, né, essa acontece com mais frequência, né, é o cara pegar as frases dos amigos de Jó e vai pregar as frases do amigo de Jó, que muitas vezes estão dando conselhos errados. Então, problema. Ou o cara pega lá, vai pregar para os jovens, pega Eclesiastes, numa fase que Salomão não estava bem bom da cabeça, e que ele fala: peguei todas, tive todo tipo de mulher, tive todo tipo de riqueza, fui, fiz, aconteci. Então você precisa interpretar os textos dentro do seu campo de interpretação correto. Você não pode usar uma bazuca para matar uma mosca. Você tem que matar uma mosca com um chinelo, uma bazuca para destruir um tanque. Então, cada arma, você usa a arma correta para o inimigo correto. Você interpreta o tipo de texto do jeito certo. Você sabia que a Bíblia não é um livro? A Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma enciclopédia de livros, tá? Com 60 e quantos livros? 68? Deu branco agora. Eu sei que é 39 do Antigo, 27 do Novo. Faça as contas. 66. 66, isso aí. Mas eu sei que é 39 do Antigo, 27 do Novo Testamento, 66 livros. Então, é uma enciclopédia isso aqui. Não é um livro só, tá? Então, meus irmãos, cuidado com isso, tá? Primeiro que você é um ouvinte, é um intérprete, e também com a natureza da escritura. Vamos avançar? Então, deixa eu arrumar aqui. Como a gente está lidando com um livro com vários gêneros literários, você precisa tomar cuidado. Eu já falei aqui, né? Não posso ler uma poesia como livro histórico, enfim, essa questão aqui do slide já falei. E a palavra de Deus para nós foi primeiramente palavra de Deus para aquelas pessoas. Então, meus irmãos, uma dica muito importante: o texto não pode significar algo diferente, não pode significar para nós algo que não significou para os primeiros ouvintes, tá? Isso é muito, muito importante. Deixa eu só arrumar um negócio aqui, galera. Espera só um minutinho aqui.
Um minuto. Voltei. Vocês ouviram o que eu falei? Deu para ouvir enquanto eu estava sem o microfone, sim ou não? Não. Que bom. Não. Que bom, porque eu estava mandando o Israel ficar quieto. Vamos lá, continuando. Eu vou precisar comprar uma casa, assim, meus irmãos, que tem a casa, aí tem um terreno, assim, de uns 300 metros, e uma edícula no fundo só para gravar a aula. É muita criança. E manda mais, Deus, manda mais que nós queremos mais. Vamos lá, continuando. Então, o que eu tinha acabado de falar antes do Israel começar a gritar era o seguinte, que um significado de um texto que significou lá atrás não pode ser diferente para nós. Não pode, nunca, jamais. Regra número um. Anota isso aí, regra número um. Um texto não pode significar algo hoje diferente do que significou no passado, tá? Então, não matarás do passado é não matarás de hoje. Ah, porque a interpretação nossa parte do que era para eles, tá? Primeiro ponto importante. Então, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com a linguagem, como contexto cultural, não era o nosso, e sim o deles. Então, você tem que olhar o contexto cultural, isso é muito importante, tá? Então, fica aí a primeira dica hermenêutica. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer dois níveis, a exegese e a hermenêutica. Então, nós vamos definir aqui dessa maneira, que é a maneira com que o Gordon Fee e o outro ator, alguém falou o nome do outro ator aqui no chat, deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê? Douglas Stewart. É, Gordon Fee e Douglas Stewart. Então nós vamos usar a definição deles, que é essa definição aqui, que a exegese é o que Deus quis dizer lá antigamente e a hermenêutica como o que depois devemos aprender e aplicar aqui atualmente, tá? Teólogos usam várias definições. Uma vez perguntei para o meu professor na faculdade qual que é a diferença de exegese e hermenêutica. Ele falou, cara, não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa, as pessoas ficam só enfeitando o pavão, falando que tem diferença, mas é a mesma coisa. Falei, pô, aí você não me ajudou muito. Mas vamos usar essa definição do entendes o que lês. Primeiro, nós vamos escutar a palavra lá antigamente, tá? Você deve procurar compreender o que foi dito lá antigamente, exegese. E depois devemos aprender a ouvir e aplicar a palavra aqui atualmente, hermenêutica, tá? Exegese hermenêutica. Beleza? Vamos lá então? Primeira tarefa, exegese. Então, exegese é o quê? É o estudo sistemático, né, cuidadoso e sistemático da escritura para descobrir o significado original, o significado pretendido do texto. Exegese, essa palavra significa exegese. Ex é tirar do texto. Se tirar as verdades do texto, tá? Tirar do texto. Todos, de alguma forma, somos exegetas. Quando a gente diz, aqui Jesus queria dizer isso. Então, a gente sempre está fazendo uma exegese. A questão é ver se a gente é um bom exegeta ou um péssimo exegeta, tá? Então, para uma boa exegese, existem muitos passos para uma boa exegese, mas eu vou contar aqui só dois, tá? Usar só dois. Primeiro, contexto histórico, tá? O que é o contexto histórico? É você entender, tá? Voltar no tempo deles e entender tudo o que estava acontecendo em volta para aquela palavra estar sendo escrita. Isso aqui, você anotou a primeira dica, né? O texto não pode dizer hoje o que não disse no passado. Segunda dica, escreve em letra vermelha aqui, ó, letra vermelha. Quantos aí tiveram uma caneta dessa aqui de várias cores? Ó, demorei para achar essa caneta aqui. Pega a vermelha e escreve assim com força. Contexto histórico é tudo na interpretação. Muda tudo. Contexto histórico é imprescindível.
Muitas besteiras saem no púlpito, não é por maldade, não é porque o cara quis falar uma besteira, é porque não teve contexto histórico, tá? Contexto histórico. É preciso voltar no tempo e tentar escutar as palavras, do mesmo modo que o destinatário original tem ouvido. Então, a interpretação da Bíblia, eu gosto de usar esse exemplo. Imagine que tem duas pessoas no telefone. Você está ouvindo. Então, eu estou no telefone aqui com a minha esposa, Gisele. Estou no telefone com ela. Aí você está ouvindo a conversa, tá? Aí você está ouvindo eu falar assim: sim, ah, dentro da gaveta, né? Sim, aquela chave. Sim, é a chave para abrir aquele cadeado. Sim, sim. Depois nós vamos lá no esquema, né? Tranquilo, fechou. Vamos lá. Agora você tem que fazer a pergunta: qual chave eu estou falando? Qual cadeado eu estou falando? Qual gaveta eu estou falando? Qual esquema eu estou falando? Então, o que que você precisa fazer? Chegou algumas coisas aqui, obrigado. Pode pôr na mesa aí, por favor. Cafezinho, galera. Deus é bom. Então, e eu mandando ele sair, eu falando, sai, sai, sai. Eles trazendo coisa boa pra mim, né? Pelo amor de Deus, né? Um ingrato. Então, como é que você vai entender tudo que eu tô falando aqui? Você só vai entender se um dia você vir na minha casa e conhecer as chaves. Ah, eu sei, o PH tava falando daquela chave de coração que tem lá na porta do quarto dele, tem um chaveiro de coração desse tamanho que é para as crianças não perder a chave. Ah, ele tava falando da gaveta, é aquela gaveta lá. Ah, o esquema que ele falou era que eles iam lá depois, sei lá, lutar karatê, porque eu sei que o PH faz karatê no tal dia. Então, só você conhecendo o meu, é, qual que é a palavra? Meu contexto histórico aqui da minha casa, para você entender. O problema é que na Bíblia não tem como a gente ir lá e ver algumas coisas, porque é muitos anos de distância. Então você vai precisar buscar materiais estudiosos de pessoas que chegaram o mais perto possível do contexto histórico, tá? Aquela região montanhosa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ele falou isso por causa disso, por causa daquilo, tá? Então, isso é muito importante, muito, muito imprescindível. Então, buscar a intenção original das palavras. Para isso, é preciso tomar cuidado com dois problemas clássicos da exegese: a exegese seletiva e as fontes duvidosas. O que é a exegese seletiva? É você elaborar uma ideia ou um conceito que não está no texto. E a gente chama isso de exegese. É você acrescentar algo no texto. Em vez de exegese, exegese. É você colocar algo no texto. Então, usar um texto fora de contexto para dizer algo que ele não quer dizer. É abusar do texto. Mais uma lei aí, ó. Terceira, já que eu já falei, hein? Essa nota em caneta verde aí, ó. Bem forte, caneta verde. Anota assim, ó. Nunca, jamais, em hipótese alguma, nem cavacatuça, não importa, nunca, 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 proibido usar texto fora de contexto. Ah, mas eu sei que tá fora de contexto, eu vou avisar todo mundo. Pra quê, meu Deus do céu? Não, se você usar uma vez, você vai viciar. Aí você vai viciar, é pior que droga. Se você usar uma vez um texto fora de contexto, você vai querer usar sempre, porque é muito fácil. Você vai ficar pegando texto fora de contexto, você não vai, nunca mais você vai correr atrás do contexto. Não. Esses dias eu fui tentar usar um texto fora de contexto, falei, ah, cara, acho que eu vou usar esse texto aqui nesse estudo, era uma EBD, eu acho que ele vai ter a ver, eu aviso a galera lá que vai ter fora de contexto, mas daí eu pensei assim, tá, mas deixa eu pregar um que tá no contexto, né? Pra que que eu tô usando um texto fora de contexto? E eu fui procurar um texto dentro de um contexto que me desse a ideia que eu queria, e não tinha. E aí eu pensei, putz, talvez a ideia que eu estou tendo nem é bíblica, então. Se eu não estou achando um texto no contexto para explicar, o, o, o errado sou eu, né? Então eu falei, nah, deixa quieto essa ideia aqui, que eu acho que não tem nada a ver, tá? Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, usar texto fora de contexto. E como que resolve isso? Uma coisa bem fácil, bem prática. Afinal, isso aqui não é um curso exaustivo de exegese, são dicas rápidas para você que vai virar um pregador aí
muito em breve, em nome de Jesus. Então, uma dica rápida para você é leia todo o texto, tá? Você, digamos que você vai pregar sobre, deixa eu tomar um café aqui. Vai pregar sobre, sei lá, vamos pensar aqui, um texto aqui bem, os calvinistas gostam bastante, aqui, né? Romanos 9. Ah, vou pregar Romanos 9 agora. Vou provar que quem é eleito aqui, o negócio é mais embaixo. Então, Romanos 9. Você vai ler Romanos 9. Você quer pregar Romanos 9. E aí, não, você não quer pregar Romanos 9. Vamos pensar que você quer pregar só um versículo de Romanos 9. Deixa eu pegar aqui. Um versículo aqui. Cara, nada preparado aqui, tá? No freestyle. Deus falou. Nem precisa de descendentes. Calma aí, vou achar um bem legal aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Você quer pregar esse texto, aí você chega assim, ó, como está escrito: Amei Jacó, porém desprezei Esaú. Então, o que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem estiver misericórdia, terei compaixão de quem tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Então, daí você vai pregar só isso aqui. O que que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que entender que Romanos 9 está dentro de um contexto que não está Romanos 9 apenas, mas Romanos 9 está dentro de uma parte de Romanos está falando de Israel, que é Romanos 9, 10 e 11. 9, 10 e 11 é um assunto só. Então, se você quer pregar um versículo de Romanos 9, primeiro, você tem que ler Romanos 9 inteiro, não só o versículo. Depois, você tem que entender como que Romanos 9 está dentro de Romanos 9, 10 e 11, que é uma perícope, uma parte de Romanos que fala sobre Israel. Depois você vai entender como que esses três capítulos estão ligados no livro todo de Romanos. Porque o livro todo de Romanos, o assunto principal do livro de Romanos é a justificação pela fé. Então, você precisa ler pelo menos o livro de Romanos inteiro. E depois de ler o livro de Romanos inteiro, você tem que ler a Bíblia inteira, não. Você precisa ver como que Romanos encaixa dentro da grande história da redenção. Qual que é a grande história da redenção? Os alunos da IBD aí sabem de cor. Criação, queda, redenção e consumação. A grande história do evangelho. Como que Romanos encaixa em tudo isso? Então, pelo menos você precisa ler uns três capítulos antes, uns três capítulos depois, para você entender a ideia do autor. Isso a gente chama de contexto, né, literário, né? Você entender para você não tirar do contexto, você não tirar o texto fora de contexto, tá? Outro problema são as fontes duvidosas, né? Então, cuidado quando você for fazer uma exegese para você não cair numa fonte duvidosa. Então, por exemplo, o do camelo no buraco da agulha, né? Inclusive, tenho irmãos meus que até me falaram: olha, PH, eu fui para Israel e lá em Israel existe um lugar que é uma montanha, uma coisa assim, uma caverna, que é chamado de agulha, e a história do camelo do buraco da agulha, eles falam que o seguinte, que quando Jesus fala que é impossível um camelo, um rico ir para o reino do céu, que é mais fácil um camelo, não um carneiro. Uma vez eu falei carneiro, o camelo passar no buraco de uma agulha, eles falam que é o camelo se abaixar para passar por essa caverna chamada agulha. E existe uma caverna lá que eles falam que é agulha, que eles falam que é dessa história, mas se você for ver historicamente na época de Jesus, no tempo de Jesus, nos melhores comentários sobre isso, a história é bonita, mas não teve essa porta naquela época. Por mais que posteriormente colocaram o nome na porta para poder dar muitas vezes uma história nisso aí. Então, eu estou dando um exemplo, mas você pode fazer vários outros, né? Deixa eu pensar um aqui. Tem a questão é, da palavra.
Principalmente quando o cara vai citar o grego, o hebraico, e aí ele vai no dicionário de grego e hebraico e ele olha assim, traduz essa palavra aqui no. Não, pior, às vezes é pior. Às vezes o cara vai no dicionário de português. Esse sim é complicado, porque aí o cara fala assim, não, porque eu vou falar hoje sobre amor. O que que significa amor, meus irmãos? Ninguém responde. Vamos ver no dicionário. Ele vai no Aurélio. Nossa, primeiro que o amor estava escrito lá no hebraico. Então, como é que você vai no Aurélio? Aí o problema é quando o cara vai às vezes no hebraico, ele pega só a definição no hebraico, só que tem que lembrar que a palavra no hebraico ela tem que estar ligada ao contexto. Então, não adianta só pegar o significado da palavra. Meu Deus, pegar, tá ficando difícil pregar. Calma. Melhor coisa é você usar um material, um comentário bíblico, né? Às vezes eu não sei as línguas originais, tenho um desejo, um sonho, um dia, em nome de Jesus vocês vão ver eu pelo menos lendo, sabendo estudar grego e hebraico. Um dia antes de eu morrer eu vou fazer isso, se Deus quiser. Mas hoje eu não sei, então eu não vou me arriscar lá no grego e no hebraico. Então eu vou para quem sabe, para comentaristas de grego e hebraico, né, que dominam a língua e podem me trazer. Então cuidado com fontes duvidosas. Então como que a gente faz exegese, PH? Esse nome estranho aí, tá? Caso você não tenha um recurso nas mãos como Bíblia de estudo, comentários bíblicos, dicionário, é preciso usar o que temos, tá? Então, se equipe de coisas, né? Então, uma biblioteca, né? Eu tenho uma biblioteca aqui, uma mini biblioteca, né? Mas é por quê? Para ela me equipar para quando eu precisar. Então, eu preciso de um comentário, tem ali. Uma Bíblia de estudo, tem aqui, tal, um autor dizendo, ensinando sobre homilética, tem aqui. Então, são ferramentas para você usar. Então, a chave para uma boa exegese é, portanto, para uma leitura mais inteligente da Bíblia, é aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer as perguntas certas para o texto. Pegar como que eu faço exegese, então? Vamos lá. Aprendendo a fazer exegese, meus irmãos. Papel e caneta. Dicas básicas. Primeiro, já falamos aqui, contexto histórico, tá? Contexto histórico é diferente de livro para livro. Por exemplo, contexto histórico de Gênesis é totalmente diferente do contexto histórico de Primeira Reis, que também é diferente de é, Oséias, que é diferente de o Evangelho de Mateus. Contexto histórico, o que aconteceu na história naquela época, tá? Tem a ver com a cultura do autor, a geografia, a política, a ocasião do texto. Então a gente precisa entender o contexto histórico em que a passagem está inserida. Por exemplo, mulher samaritana e bom samaritano. Se você for ler a parábola, né? Pregue um dia, meus irmãos. São textos maravilhosos sobre a mulher samaritana, João 4, e a parábola do bom samaritano. Eu não lembro onde que tá, mas parábola do bom samaritano, a mulher eu lembro bem. João 4. Então, olha que interessante. A parábola do bom samaritano, se você não souber quem são os samaritanos, ela não vai fazer sentido para você. Por quê? Quem eram os samaritanos? Eram o povo que ficou lá na tribo de Israel. Ah, mas tribo de Israel, né? No Reino do Norte, não tribo de Israel, desculpa. No Reino de Israel. Ué, mas não era todo o Reino de Israel? Não. Tem que lembrar que o reino foi dividido. Judá ficou ao sul, Israel ao norte. E aí, no Reino de Israel, teve o domínio dos assírios, aí os assírios misturaram o povo, e Samaria, que ficava no Reino do Norte, teve uma mistura, o templo ficou no sul, para o templo ter ficado no sul, em Jerusalém, fizeram um templo no norte, esse templo foi misturado um monte de religião, misticismo, não tinham mais judeus puros ali, então os samaritanos eram considerados um povo, era odiado pelos judeus por conta dessa mistura. Se você não souber nada disso, quem são os samaritanos? Então, quando você fala bom samaritano, é uma ofensa. Como assim bom samaritano? Não existe bom samaritano. Uma vez um professor meu falou assim: a mesma coisa que você falar o bom pedófilo. Né? Hoje eu falo assim pra vocês, a história do bom pedófilo. Você fala assim, meu Deus, que isso, cara, que palhaçada, que esse cara tá falando? Bom pedófilo, não existe bom pedófilo, tá louco?
É mais ou menos isso que eles sentiram. Bom samaritano? Que isso, bom samaritano? E pior, na história fala que o sacerdote era ruim, o escriba, o fariseu era ruim, e quem era bom era o samaritano. Cara, Jesus estava jogando uma bomba atômica na cabeça dos caras. Mas você só vai saber disso se você souber o contexto histórico de Samaria. Entendeu? Mulher samaritana é a mesma coisa. Jesus, meio-dia, horário ruim. Falando com mulher. Não falava com mulher sozinho. Samaritana, casada com 5 maridos. Você tem que entender. A galera que teve aula aí da IBD sobre divórcio vai se ligar, né? A gente assistiu um vídeo lá na igreja que sobre o nascimento de Jesus. E aí tava a Maria discutindo sobre carta de divórcio com José, né, no vídeo do The Chosen. E aí eu pensei, até conversei com o nosso pastor, falei, ó, quem tava na aula tá entendendo a conversa deles. Sobre divórcio, sobre carta de divórcio, coisa do tipo. Então o contexto histórico faz assim com o texto. Bum, tá? Contexto histórico, meus irmãos. Então, deixa eu ver aqui. Deu uma misturada aqui no. Deu uma misturada nos slides aqui, mas eu consigo resolver. A segunda coisa, deixa eu ver se eu acho aqui onde que eu coloquei. Tá. Então a segunda coisa, eu acho que eu comi um slide aqui, sumiu. Mas a segunda coisa é o contexto literário. Antes, pausa, pausa, pausa. Quero ouvi-los ou lê-los. Vamos lá. Joãozinho mandou aqui. Noemi mandou uma coisa interessante. É uma biblioteca com 66 livros. Perfeito. João mandou aqui, mochila de criança. Ainda bem que eu não li isso na hora, mas não ia dar risada. João mandou uma coisa séria aqui, além disso. Muitas vezes vamos ler o texto não para aprender com ele, mas para encontrar algum respaldo para as ideias e conceitos que já temos. Perfeito, perfeito. Então o cara, ele quer uma desculpa para não casar. Então ele vai procurar e ele vai achar. Tipo assim, quando eu digo não casar, ele quer fazer sexo sem casar. Ele quer fornicação. Ele vai achar algum jeito de provar isso na Bíblia. Cara, o que você quer, você vai encontrar na Bíblia se você não for com a cabeça correta. Mas isso que o João falou é perfeito. Mas o que a gente tem que fazer é o quê? É o contrário. Você tem que ir para o texto e falar: o que que você tem para me dizer? Não o que eu quero encontrar aí. Eu quero que você me traga as verdades. Tá, sobre contexto histórico, galera. Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Alguma pergunta? Contexto histórico, tudo certo? Fechou? Mandem uns joinhas aí só para eu saber. Então, contexto histórico, o que que é? Tudo o que estava acontecendo na região, na geografia, na época, tá? Beleza? Estão aí? Estão vivos? Me responda aí alguém, senão eu vou achar que eu caí aqui. E aí, galera? Estão me ouvindo? O pessoal tá dando joinha aí. Ah, tá. É que não tá aparecendo Tá me para mim. ouvindo? Obrigado, galera. Eu realmente achei que não estava ouvindo agora. Vamos lá, vamos. Obrigado. Fechou. Contexto histórico, tranquilo, né? O João fica como meu porta-voz aí, João, dos joinhas, né? Beleza. Então vamos lá. Contexto histórico. PH, como que eu faço para descobrir contexto histórico? Gente, tem muita coisa. Digita lá no YouTube lá, Luiz Saião. Não tem erro. Luiz Saião, contexto histórico disso aqui. Um cara é um estudioso. Livros sobre contexto histórico, até uma boa Bíblia de estudo. Cara, uma boa Bíblia de estudo é um material que você tem ali na mão, bonitinho, geralmente está escrito ali, Bíblia de estudo NVI, NVT, Bíblia de Genebra, NAA, enfim, tem várias, várias, Thomas Nelson, enfim, tem muitas Bíblias de estudo muito boas, tá? Segunda coisa que eu perdi o slide aqui, mas é o contexto literário. O que que é o contexto literário, tá? Exegese nós estamos dividindo em duas partes, contexto histórico e literário. O literário é o texto está dentro de um contexto literário. Presta atenção.
A palavra está dentro de uma frase. Frase está dentro de um parágrafo. Parágrafo está dentro de um capítulo. O capítulo faz parte de um livro. E esse livro faz parte da grande história da redenção. Então, o contexto literário é muito importante, que é aonde essa palavra está, aonde essa frase está. E aqui eu pulei logo para o exemplo, né, antes de explicar isso. Olha só esse exemplo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se o seu olho for em bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, 22 e 23. Então, muitos, inclusive eu já fiz isso na minha época de líder de jovens, líder de adolescentes. Esse é um texto clássico para a gente usar com os adolescentes e os jovens, mas às vezes a gente tira ele do contexto. A gente fala assim, ó, os olhos são a lâmpada do corpo. Se o teu olho for bom, vai ser bom. Se o teu corpo vai ser bom. Se o teu olho for mal, vai ser mal. Então, você que tá com o olho na pornografia aí, você que tá olhando besteira, todo o teu corpo tá ficando mal, porque ó, o que a Bíblia tá dizendo que onde você olhar é mal, tá? Se você olhar para um lugar mal, o teu corpo vai ser mal. É verdade isso? É. Se você ficar olhando trevas, o teu corpo vai ser trevas. Isso é uma verdade. Mas esse texto não está querendo dizer nesse sentido de imoralidade sexual. PH, qual é o sentido desse texto? Então, o nosso zoom está só em Mateus 6, 22 e 23. Agora nós vamos dar um zoom maior. Quer ver? O Israel dá-lhe chorar. Então, como eu falei aqui, ó, é sempre bom fazer uma leitura de parágrafos anteriores, parágrafo depois. Ó, agora olha o texto aqui no slide. Ele está dentro do contexto. Tá vendo? Se você pegar só ele sem antes e o depois, você pode usar os olhos, então tá falando contra a imoralidade. Não. Qual que é o assunto aqui? Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam, roubam, mas ajuntem tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí ele joga a frase. E os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo também estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. E ele continua, mesmo assunto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Deus é a mamon, Deus é a riqueza. Opa, matamos a charada. O que que ele está falando dos olhos aqui? Ganância. Porque o contexto literário, não é nem contexto histórico, contexto literário. Esse texto aqui, ó, esse pedacinho que está em preto, está dentro desse grande pedação aqui que está em branco. Então, o contexto literário já mostrou o que que é esses olhos maus. É ganância por dinheiro, é querer ter tudo e mais um pouco, é querer amar o dinheiro ao ponto de você se deslumbrar com as coisas. Nossa, mas eu quero um carro melhor, mas eu quero um negócio melhor, eu quero, me dá, me dá, me dá. Esse é o contexto. Ah, PH, mas é tão bom usar esse texto para imoralidade sexual, porque os olhos, quando são maus, o corpo é mau, é assim. Sim, mas resista à tentação. Não a tentação dos olhos, mas a tentação de tirar um texto fora de contexto. Existem outros textos muito bons para você usar contra a imoralidade sexual. Vou falar outro exemplo aqui clássico. A irmã Cat me mandou esses dias no Instagram, clássico dos clássicos. Ela até vai saber qual que é aí antes de eu falar. Você faz uma reunião em casa, uma reunião, uma célula ali, uma conexão, uma reunião do lar, chama 20 pessoas, vem duas. Você, tua esposa, teu cachorro. Mas você é fiel, você quer fazer a reunião. Daí você fala assim, daí você solta aquela, né? Aquela carta na manga. Qual que é o texto? Vamos ver quem sabe. Qual o texto que você usa quando não vem ninguém na reunião? Fala aí ou escreve, vai. Quero ver quem sabe. Onde dois ou três estiverem reunidos, Aí, ó. Aonde dois ou três estiver reunido, ali estarei. Tá, vamos lá.
É verdade que aonde dois ou três estiverem reunidos, Deus vai estar no nosso meio? Sim, é uma verdade. Eu não estou dizendo que isso é mentira, que isso é pecado, você falar isso. Não. Mas esse texto está querendo trazer este sentido. Essa é a pergunta. Não é se a frase está certa, é se o sentido da frase é o certo. Eu gosto sempre de usar como exemplo. Eu posso falar uma frase assim, ó. Eu preciso cortar a manga. Qual que é o sentido dessa frase, cortar a manga? Não sei. Se eu for costureira, é cortar a manga da blusa. Se eu estiver jogando Ninja Fruit, nossa, fui longe, hein? Quem já jogou Ninja Fruit? Eu preciso cortar a manga no joguinho. Então, o sentido da frase, você só sabe o sentido da frase por causa do contexto literário. E se você for ver o sentido desta frase, vamos abrir lá, essa até decorei o lugar dela de tanto que eu já falei sobre isso aqui. Mateus 18, né? Tá até escrito aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, mas aqui tá escrito assim, ó, contexto, disciplina na igreja. Então, o contexto da frase, o que que é? Hum, É o contexto da disciplina eclesiástica. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essa pessoa, exponha um assunto para a igreja. Então, primeiro você chama um, chama dois, chama três, chama um grupo, chama a igreja. Se ele se recusar a ouvir, também a igreja considere como gentil ou publicano. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que será ligado na terra será desligado no céu. Até esse versículo às vezes se tira de contexto, porque às vezes você usa esse versículo como oração. Gente, vamos concordar aqui, porque tudo que nós ligar na terra vai ser ligado no céu. É isso que a Bíblia diz sobre oração. Sim, o que a gente ligar e concordar aqui, Deus pode ligar no céu, mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando sobre disciplina. Ele está dizendo assim, ó, quando a gente concordar aqui, bom, João, eu concordo com você que o fulano de tal pecou. Eu também concordo. Cat, concordo. Rony, concordo. Noemi, concordo. Concordamos? Concordamos aqui, ligou na terra, ligou no céu. Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e vierem a pedir, isso será concedido pelo meu Pai que está nos céus. E aí ele fala: porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, é verdade que onde dois, mais uma vez eu digo, é verdade que onde tiver dois ou três reunidos, ali ele vai estar. Mas o contexto literário não está dizendo isso. O contexto literário é disciplina eclesiástica. Você pode pegar outros textos que falam sobre oração, que são mais falando sobre oração. Aí você pode falar assim, ah, mas PH, e se eu avisar a galera, né? Ó, pessoal, eu tô tirando esse texto de contexto, ele não quer dizer isso, mas pode dizer. Meu amigo, aí você entra num caminho sem volta. Já falei, é pior que droga. Tirar texto fora de contexto, você fez uma vez, você não vai parar mais. Então não caia na tentação, tá? Texto dentro do contexto, beleza? Daqui a pouco eu vou ler alguns comentários ali. Guardem isso, uma boa exegese tem a ver com contexto histórico e literário, tá? Então, só essas duas dicas de exegese. Gente, se vocês fizerem isso, contexto histórico, contexto literário, vocês já vão estar à frente. E não que o objetivo é estar à frente, mas é que hoje o negócio está tão feio nas pregações que você vê aí pela internet, pelas internets da vida, que o básico bem feito, algo que o nosso pastor sempre fala, o básico perfeito funciona, bem feito funciona. Contexto histórico, contexto literário, fechou. Entendeu o que acontece no local? Lê o texto um pouquinho antes, um pouquinho depois. Pegou isso aqui? 100% de aproveitamento. O contexto histórico vem através de bons materiais, ok? Então, bota a mão no bolso aí, compra os bons materiais. Tem muita coisa de graça na internet, muito artigo, muito vídeo no YouTube, né? Só cuidado com os vídeos também no YouTube, né? É bom sempre você perguntar para alguém, ó, esse canal aqui
que você acha, tal? Pergunta para alguém de confiança, tá? O contexto literário pode vir de materiais, mas uma boa leitura do texto resolve muita coisa. Boa leitura. A habilidade da exegese vem através do tempo. Vai treinando essa leitura. Agora você vai ler, nunca mais você vai pregar um versículo só. Dá para você pregar um versículo só? Dá, meus irmãos, mas é perigoso você pregar um versículo só. Você até pode pregar um versículo só, mas é impossível você ler um versículo só na pregação. Você vai ter que dar o contexto um pouquinho antes, um pouquinho depois, tá? Por exemplo, eu quero pregar Jesus chorou. Vou pregar só Jesus chorou. Vou falar do choro de Deus, porque Deus chora, porque não sei o quê, não sei o quê. Não. Jesus chorou por quê? Quem tinha morrido? Lázaro. Por que que Jesus estava triste? Não, não. Quantos dias tinha passado? Quem que era a irmã de Lázaro? Marta, Maria. O que aconteceu? Por que ele não foi antes? Não, não, não. Então, contexto, texto, contexto, contexto, contexto. Usando essas duas ferramentas, a gente vai descobrir o que que disseram lá. Exegese. Mas o que esse texto diz para nós hoje? Hermenêutica. Então, a segunda tarefa tem a ver com a hermenêutica, que é, beleza, eu entendi o contexto literário, o contexto histórico, e diz lá, agora eu tenho que trazer para os dias de hoje. Então, muitos autores definem a exegese e a hermenêutica como a mesma coisa, só que a gente está trazendo aqui, né, exegese relacionada à ação de interpretar, hermenêutica como uma ciência, né, isso é uma coisa que as pessoas definem também, né, exegese é o ato de interpretar, ciência é a ciência da interpretação, hermenêutica, né, é a ciência da interpretação. É, Isso aqui eu acho que os slides deu uma bagunçada, né? Isso aqui era lá do começo. Vamos lá. Aqui já está certo. Quando a gente fala de hermenêutica, a gente quer saber o que que a Bíblia tem para dizer para a gente hoje. Porque não basta a gente saber só o que está escrito no passado. Você vai falar assim, ah, entendi o que está escrito ali no passado. Beleza. Não, mas eu preciso saber como que eu vou aplicar isso hoje. E é isso que a hermenêutica tenta responder. Mas o que eu falei, o de hoje não vai ser diferente do que foi no passado. Tá? Então, a boa exegese é a base para a boa hermenêutica. A intenção original do texto é a nossa segurança. O que o autor original disse para os ouvintes originais é a nossa segurança, tá? Então, alguns podem comentar dizendo: o Espírito Santo me revela o significado atual do texto. Mas a questão é: será que o Espírito Santo tem um significado para nós diferente dos ouvintes originais? Provavelmente não. Então, a ajuda do Espírito Santo é nos conduzir à descoberta da intenção original e nos orientar nos momentos que procuramos fielmente aplicar o significado à nossa realidade. Então, eu vou até mudar esse texto aqui, porque a função do Espírito Santo não é interpretar o texto para nós. Pode, pode parecer, pode dar um choque você saber isso. Porque tem pessoas que falam assim: nossa, eu estou lendo esse texto. Aí você não consegue interpretar, não consegue fazer interpretação. Você fala, Espírito Santo, me ajuda a interpretar. E ele vai e ele fala para você assim: ó, fulano, samaritano era um povo que vivia no Reino do Norte, tá? E aí teve uma mistura, e não sei o quê, e não sei o quê. Por isso que esse texto. O Espírito Santo não vai fazer isso. O trabalho de interpretar o texto é teu. O Espírito Santo já usou homens de Deus para escrever livros, para dar aulas, para fazer vídeos, para fazer muitas coisas para a gente usar. PH, então o Espírito Santo não serve para nada? Não, muito pelo contrário. O Espírito Santo serve para guiar você nos seus estudos. Muitas vezes, quando eu vou estudar, é incrível como acontece isso sempre, 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 sempre. Eu estou estudando e eu falo, puxa, eu preciso saber o que que é essa palavra. Hoje eu estava lendo, inclusive, daqui a pouco eu quero gravar um vídeo sobre essa leitura de hoje, de Gênesis 18, 17, 15, 16, não, 16, 17, 18. E aí fala ali sobre o anjo do Senhor e eu queria saber uma palavra. Pô, será que essa palavra é Yahvé? Cara, onde que eu vou estudar? Daí eu lembrei, puxa, eu tenho um livro aqui. E aí lembrei do livrinho que eu tinha. E aí ele já me levou para um outro. Então, na hora eu tinha certeza que é o Espírito Santo me guiando. Que me lembrou o livro certo, que deu certinho a palavra, o que eu precisava
Mas sem o Espírito Santo eu não ia conseguir fazer isso. Então, é isso que o Espírito Santo faz, mas ele não faz mágica. Como eu falei lá do exemplo da prova do Enem, ele não te dá a resposta, mas ele te lembra a resposta. Você precisa correr atrás, você precisa fazer a tua parte. Então, o que o Espírito Santo faz, ele ilumina o nosso entendimento e ele faz isso aqui, ó, ele nos orienta nos momentos que procuramos fielmente aplicar o texto. O Espírito Santo, ele aplica o texto na tua vida. Depois que você entende o texto, pelos seus estudos, pelo seu trabalho de estudar, o que que o Espírito Santo faz? Ele fala assim: agora eu vou jogar isso no teu coração, nas tuas atitudes, no teu interior, na tua alma. Antes você lia esse texto da história de Davi e Golias, você achava que você era Davi. Mas o que que o Espírito Santo faz? Ele mostra que você é o Golias da história, que você é o vilão, que você precisa se arrepender. Então é esse o trabalho do Espírito Santo, não é interpretar, dar uma revelação nova. A revelação já é escritura, a interpretação vem do trabalho. O que o Espírito Santo faz é auxiliar no trabalho e te ajuda na aplicação da palavra, tá? Como eu falei, a tua parte você faz e o Espírito Santo faz a dele, tá? Então, na hermenêutica, isso aqui eu já falei várias vezes, tá de novo, né? Um texto não pode significar o que nunca significou. Então, essa é uma regra hermenêutica muito importante. Texto significa hoje, o que significa no passado. Então, se a exegese nós temos dois pontos principais, o contexto histórico e literário, na hermenêutica isso muda, porque como que funciona a hermenêutica, meus irmãos? Na hermenêutica, cada gênero literário da Bíblia existe uma forma hermenêutica, né? Então, no módulo avançado da IBD, nós vamos estudar hermenêutica. Já fica aqui um spoiler aí, você queria saber o que nós vamos estudar no módulo avançado. Então, das primeiras coisas é hermenêutica. É o que? Hermenêutica avançada. Nós faremos hermenêutica. Nós vamos interpretar textos ali juntos para entender. Só que eu não podia trazer aqui todas as regras hermenêuticas, porque as regras hermenêuticas elas mudam de texto para texto. Poético tem uma regra, histórico tem outra, apocalíptico tem outra, cartas tem outra. Mas eu quero deixar uma só regra, que é essa aqui. Texto não pode significar o que nunca significou. Então, 666. Vamos falar de coisa polêmica aqui, né? 666. O que que significa o 666? Então, você vai trazer para os dias de hoje, você fala assim, é o chip, né? É o chip, é o 666. Agora eu pergunto para você, para os ouvintes daquela época, poderia significar um chip? Sim ou não? E responda aí com um joinha, fala aí no microfone. Não! Obviamente que não, né? Porque nem existia isso. Então, como que vai significar isso? Primeira regra é. Aí você já mata muita doideira já. Hermenêutica, tá? Então guardem essa regrinha hermenêutica aí. Ver se tem mais. Tela branca. Significa que acabou. Então, meus irmãos, o que acontece? Essas duas coisas que você precisa no tripé da pregação. Você precisa de unção do Espírito, conhecimento bíblico. As próximas três conversas vai ser sobre macetes da homilética, técnicas de homilética que vão te ajudar na, na hora de pregar, tá? Quer se aprofundar mais em exegese, hermenêutica? Nós teremos nosso módulo avançado da IBD, né? Então, mais para frente, a gente precisa terminar o básico, né? Ainda falta duas matérias, mas lá nós vamos estudar uma hermenêutica mais profunda de cada texto. Então, nós vamos ver, cara, como que eu estudo as cartas de Paulo, como que eu estudo. é, E um livro que a gente vai usar, já pode. Acho que muita gente já adquiriu, né? Você deveria estar pensando, pô, comprei e não vou usar para nada. Vai usar muito, muito Entendes o que lês, porque é o nosso livro texto da matéria da exegese. Vamos lá, galera. Vamos ler alguns comentários e agora.